Então, eu fui trabalhar, meu irmão chamou eu para trabalhar, Zezinho. Compreendo bem. E o nome normal dele mesmo é José Pedro Bonde. Aí ele É assim falou, o apelido? "Ô, Dona Zé, você vai ter lá de tudo, vai almoçar, de tarde você pode ir ali em casa, é pertinho, daqui ali um pulinho. Você pega a janta, quiser posar também pode posar, se não posar geralmente, vou posar aqui em casa. Para trabalhar no viveiro. E, pô, ao que terminar o viveiro, eu já digo, porque eu tenho muita vontade de subir uma bicicleta. Monarca, pneu largo, bicicleta reforçada. Certo. Boa mesmo. Era um sonho. Não, não se preocupar não. Isso aí, aí que eu vendi a agulha, eu compro pra você a bicicleta. Aí você foi cortando bambu lá. É, eu te dou uma gratificação. Aí eu comecei a cortar bambu pra ele lá. Nossa. E começamos, aí nós fizemos o viveiro, tudo certinho. Depois nós plantamos o café assim, e cobrimos de capim por cima. Quando fez 15 dias, tá desse tamanhozinho. Ah, é? Não, Explica Dona para o Zé. pessoal o que é a orelha de onça. Porque a orelha de onça, eu falo orelha de onça porque é duas folhinhas. É, quando a Uma de muda é uma de cada lado, pequeno. assim. Ei, meu filho, veio verdinho. Beleza? É, Dona Oi, Zé. beleza? Aí vem bom, aí não falhou uma, pode olhar, geralmente nós vamos ter uma produção muito boa, vai ter uma venda muito boa. E procurando compradores. Aí quando vamos plantar, nós vamos plantar pelo menos 40 mil. Não, mas a hora que eu vender também, eu vou comprar uma bicicleta pra você boa, comprar na loja, zerinha. Ia dar umas batatas ainda pra plantar. Não, batata não tinha batata não. Nossa. Era só a hora que terminar, que vendisse, eu já ia entrar no dinheiro, ó. Tudo nota em Certo. cima de nota. Nossa, tava de ver. Porque eu, aí eu plantei bastante lá. Aí falou, não, vamos plantar umas 4 leiras também de eucalipto, porque não aproveita. É bom madeira. Aí plantou duas leiras compridas de eucalipto, deu 10 mil de eucalipto. Tá doido, né? Compridona, porque o viveiro é comprido. Poucas leiras nós fizemos geralmente, mas comprido. Pode quer ver, o Antônio Prado, o passou lá, que viu a muda de 3 meses, ele queria deixar a mão um pouco. Não, seu José, não, eu já quero comprar agora, que eu estou precisando de plantar lá, em muda geralmente menor, Ah, menor. é plantar e pegar, não tem problema. Não, isso aí tá a sua vontade, não tem problema não. Aí vendeu que é monte. Então amanhã, que é na segunda-feira, você levanta bem cedo, eu sei que o teu companheiro ia, eu vou vir cá cedinho. Eu vou levar um caminhão lotado e vou buscar outro. Porque o tempo agora tá bom, tá começando a dar uma chuva. Plantar tudo. É um viveiro bom. Ele gostou muito das mudas. Aí nós já foi enchendo aquelas pás de ouro, assim, o outro arrumando no caminhão. Fora. Porque ele levou de uma vez 20 mil mudas de Eu uma vou vez. explicar pro pessoal que não entende o que é viver. Quando foi na parte da tarde, Café, geralmente, bom. ele veio para buscar o outro. Aí o Zezinho, não, mas agora nós estamos cansados. Fala o seguinte, amanhã sexta eu pego, nós cansamos, nós trabalhamos muito. Ah não, geralmente trabalharam mesmo. Então eu pego amanhã cedo, para mim não tem nenhum problema não. Aí deixou. Quando foi no outro dia, ele foi lá, pegou mais 20 mil e pegou. Aí no outro dia da frente ele ia buscar muito de eucalipto. Um compromisso mil mais. É aquela muda de café geralmente. Certo. Já fez o pagamento preto, ele já foi lá no Banco Brasil, trocou o cheque ouro. Ainda os pode, um tamanho deu cada maço de nota desse tamanho. Beleza. Olha que beleza. Vamos lá, para não comprar a bicicleta. Esse tempo geralmente tinha Tinha a loja do Rico então, né? Nós fomos lá. Aí eu comprei a bicicleta para mim. Dessa largura o pneu Monarca. Ei, bicicleta boa. Não, Ah, beleza. conseguiu fiquei realizar o satisfeito. sonho, que Não. beleza. Muito bom, Aqui, realiza. Você vai ter tanto dinheiro também. O dinheiro que me deu. Depois ele comprou os 3 meses. Nós ficamos tranquilos. Tá, E geralmente terminou a história do viveiro de café. Ei! Alô, galera, deixa o like. Bom demais. Comente nos comentários. O canal crescer.